Olá, alunos, tudo bem? Então, bem-vindos à nossa segunda aula ao vivo, né? Nossa segunda semana de aula. Na semana passada, a gente falou um pouquinho, né, do sistema de numerações, das operações com números binários, e para essa aula de hoje, né, o que está ali na unidade 2 do livro, nós vamos trabalhar, né, a lógica combinacional, tá? E o que é essa lógica combinacional, né? Para que a gente utiliza? Como que ela está aí inserida na nossa eletrônica digital. Então, ela é um tipo de lógica digital na qual a saída, em qualquer momento, depende exclusivamente dos valores presentes nas entradas naquele instante. Então, ela é diferente da lógica sequencial. Então, a lógica combinacional, ela não possui elementos de memória, então ela não guarda o estado anterior, né, que o nosso circuito, nossa programação, né, ela vai estar. Então, toda operação ela é baseada na combinação das entradas aplicadas, daí o nome combinacional. Então, um exemplo clássico de lógica combinacional são as portas lógicas, né? Que é a porta lógica? São blocos básicos usados em circuitos digitais para implementar funções booleanas. As portas lógicas, né, recebem um ou mais sinal de entrada, e lembra que esses sinais variam apenas de 0 ou 1, né? Porque a gente está trabalhando aqui eletrônica digital com, né, o sistema de numeração binário. E esses níveis de entrada, a gente pode comparar com um ligado, desligado, uma chave aberta, uma chave fechada. Então, o nível lógico 0 é desligado e o nível lógico 1 é ligado. E eles produzem, né, aí um único sinal de saída também em estado 0 ou 1, também ali em binário. E as operações que são realizadas ali, ela varia de acordo com as portas que a gente está trabalhando. Então, essas portas, elas são base de circuitos mais complexos, né, como somadores, multiplexadores e codificadores. Então, esses circuitos mais elaborados, ele é o quê? Ele é a junção de várias portas lógicas básicas, várias portas lógicas que a gente vai aprender hoje, né? A gente vai aprender aqui do básico para quando a gente trabalhar lá codificadores e multiplexadores, a gente entender o que está acontecendo. Então, o funcionamento correto da lógica combinacional é essencial para garantir que dispositivos como os computadores, os smartphones, realizem cálculos, processamentos de dados e outras funções. Então, antes da gente estudar as portas lógicas, a gente tem que entender a relação entre entradas e saídas na lógica combinacional e sequencial. Então, sempre a gente vai trabalhar com os níveis lógicos 0 e 1, ligado e desligado. E as portas lógicas, em sua maioria, ela comporta duas ou mais entradas, né? Com exceção da nossa porta lógica NOT, que a gente tem aí apenas uma entrada e uma saída. Então, toda porta lógica, ela nos gera uma tabela verdade e uma expressão booleana. Então, a relação, né, da tabela verdade, ela será montada pelo número de combinações e casos possíveis a partir da quantidade de entrada que a gente coloca aí nesse circuito. Então, para a gente calcular essa combinação, para a gente calcular o tanto de caso que a gente vai analisar, a gente utiliza essa fórmula aqui, né? E o que é essa fórmula? Deixa eu pegar aqui minha canetinha. 2 elevado ao número de entradas. Aqui também a gente consegue relacionar, né, a mesma conta para a gente entender o número de bits do nosso sistema. Então, eu preciso trabalhar aí com 3 bits. Então, com quantas entradas eu vou ter nesse circuito? Então, a gente faz essa relação com essa continha, né? Então, n igual a 2 elevado ao número de entradas. Né? Então, assim, quando a gente tem duas variáveis de entrada, a gente tem 4 combinações possíveis, né? 4 linhas da tabela verdade para se analisar. 3 variáveis, 8 combinações. Então, vão ser 8 linhas, 8 casos da tabela verdade para a gente estar analisando. 4 variáveis, 16 combinações e assim por diante. Então, a gente sempre vai trabalhar essa relação aqui, né, de início, para a gente entender quantos casos a gente vai estar analisando. Lógico que dependendo do tipo de exemplo que a gente vai estar utilizando, do tipo de exercício que a gente vai estar trabalhando, tem 16 linhas, mas a gente sabe que dá para excluir, dá para simplificar. Isso a gente vai aprender nas próximas aulas. Eu acho que lá na unidade 4 do livro, no nosso aula ao vivo 4, a gente vai estar aprendendo a fazer essas simplificações de tabela e de expressões booleanas.
E vamos lá, então, para as nossas portas lógicas base, tá? A gente tem 3 portas lógicas base. A porta NOT, a porta AND e a porta OR. A porta NOT, ela é conhecida como inversora. E é aquela portinha que a gente tem apenas uma entrada e uma saída. Graficamente, ela é representada aqui, né, por um triângulo com uma bolinha na frente, ou a bolinha pode vir antes, né? E o que a porta inversora faz? Ela inverte o sinal de entrada. Então, a tabela verdade da nossa porta lógica NOT é essa aqui. Como ela tem uma entrada, né, 2 elevado a 1, a gente só tem 2 combinações possíveis na nossa tabela verdade, 0 e 1. E como ela inverte, a nossa saída vai ser o quê? Quando a gente aplica uma tensão ali de entrada 0, de nível lógico 0, a gente tem o inverso. Então, a gente tem uma saída, um nível lógico 1. Quando a gente joga ali na nossa entrada um nível lógico 1, na nossa porta de saída, nós vamos ter um nível lógico 0. Então, ela sempre vai inverter o sinal de entrada do nosso sistema. E como que é essa expressão booleana? Então, ela vai ser, né, a saída é igual a entrada barrada. Pessoal, aqui nas aulas eu sempre vou estar trazendo a nossa entrada como A, B, C, D, E, F, G e assim por diante, e a saída como S. Mas, quando vocês estiverem fazendo exercício, quando vocês estiverem vendo aí no livro ou, né, alguma situação específica, pode ser que essas entradas aqui tenham outras siglas, né? Pode ser B, pode ser D, pode ser E, F, G, A. Então, isso é muito da situação que está sendo apresentada para vocês. Aqui na nossa aula, eu sempre vou usar saída S e as entradas A, B, C, D. Acho que eu não trago nenhum exemplo com mais de 4 entradas, né? A não ser nas próximas aulas, que daí vai ser combinacional na prática, que eu acho que tem um exemplo, 1 ou 2, que são 5 entradas para a gente estar analisando. Mas essa é a nossa porta lógica inversora. A próxima porta lógica básica que a gente tem é a porta lógica AND, ou, né, a porta lógica E. Então, o que seria isso? Seria a entrada A e a entrada B para o funcionamento do sistema. Essa porta lógica, ela sempre vai ser mais de uma saída, mais de uma entrada, né? Então, a gente sempre vai ter ao menos 2 entradas, podendo ter aí várias outras entradas. Na prática, né, no físico, não tem bastante entrada nessa porta lógica, porque o dispositivo ia ser muito grande, né? Ia ser, né, a cápsula dele ia ser enorme. Então, assim, tem alguns fabricantes que tem aí umas 8 entradas para uma porta lógica AND, 4 entradas, tá? Isso vai variar aí de fabricante para fabricante. E como que é a nossa porta lógica, a nossa tabela verdade da porta lógica AND? Então, como 2 entradas aqui que a gente está analisando, a gente vai ter o quê? 2 elevado a 2, que é igual a 4. Então, a gente tem 4 casos aqui para observar. Que se vocês observarem aqui na tabela verdade, é os nossos números, né? Então, ó, 0, 0, número 0, 0, 1, número 1, 1, 0, 2, 1, 1, 3. Então, quando a gente fala de tabela verdade genérica, a gente sempre vai colocar aqui nas entradas as situações possíveis, os números binários, né? Quando a gente tem uma situação, quando a gente tem, né, um caso para estar identificando, para estar vendo o que está acontecendo, isso aqui vai variar e a saída vai variar, tá? Então, a gente tem que observar de caso a caso. Desculpa, a saída não vai variar, a saída vai depender da porta lógica que a gente está aplicando. Mas vamos lá, né? Eu tenho nível lógico na entrada A e na entrada B. Então, meu nível lógico de saída é 0. Eu tenho nível lógico 0 de entrada na entrada A e 1 na entrada B. A saída vai ser o quê? A saída vai ser 0. Por quê? Porque a gente está trabalhando com a porta lógica E. Então, para a saída ela ser verdadeira, ela ser o nível lógico 1, as 2 entradas têm que estar igual, tem que estar em nível lógico 1, tá? Então, a gente está trabalhando porta lógica E. É esse e esse para estar acontecendo a saída com o nível lógico 1, para estar acontecendo essa situação. Então, aqui nas linhas 2 e 3, o nível lógico vai ser 0, por quê? Porque a gente tem entradas diferentes. A gente tem ali numa entrada um nível lógico 0.
E apenas no na nossa quarta linha, no nosso quarto caso, é que a gente vai ter o nível lógico de entrada como 1. Por quê? Porque a saída A é nível lógico 1 e a saída B é nível lógico 1. Então, é uma condição dessa porta lógica. Então, as duas entradas têm que estar em nível lógico 1 para a saída estar em nível lógico 1. Então, é A e B. A expressão booleana dessa porta lógica é o símbolo de multiplicação, tá? Então, aqui a gente tem A vezes B, a gente sabe que é porta lógica AND. E a gente tem a porta lógica OR, que é a porta lógica OU. Essa é diferente da AND. Por quê? Porque não tem essa condição de esse e esse. A gente tem a condição do quê? Esse ou esse. Então, se ao menos uma das entradas estiver com nível lógico 1, a saída vai estar com nível lógico 1. Por quê? Porque a entrada A ou a entrada B com nível lógico 1. Então, aqui, observando a nossa tabela verdade da porta lógica OR, lembrando que aqui a gente está trabalhando com apenas duas saídas, por isso 4 casos possíveis, a gente tem que na segunda linha, no segundo caso, a nossa entrada A, ela está em 0, mas a entrada B está em 1. Então, A ou B em 1, saída 1. Isso é a mesma coisa para a terceira linha, né? A gente tem a entrada A com nível lógico 1 e a entrada B com nível lógico 0. Então, A ou B em nível lógico 1, saída em nível lógico 1. A última aqui, né? A nossa última situação é A ou B com nível lógico 1, no caso é as duas, nível lógico 1, tá? A expressão booleana dessa porta lógica é o símbolo de mais, é o símbolo de adição, tá? Então, quando a gente vê esse símbolozinho aqui, a gente já sabe que estamos trabalhando com uma porta lógica OU. E agora, a gente vai para as portas lógicas diferentes, né? Então, o que a gente tem aqui, né? Não é as básicas. Lembra que básica a gente tem 3. Agora, a gente vai ver algumas diferenciações, algumas junções das 3 portas lógicas básicas. A primeira que a gente vai ver é a porta lógica NAND ou não é. O que vai ser essa porta lógica? Ela vai trabalhar exatamente igual a porta lógica AND, mas os resultados, a tabela verdade, ela vai ser inversa da tabela AND, porque a gente tem um inversor aqui, né? Então, como que é isso, professora? Aqui a gente tem a representação gráfica dela, ela pode ser assim ou assim, né? Então, uma porta AND com uma porta NOT. E a tabela verdade, se vocês pegarem ali a tabela verdade da porta AND, ela é exatamente como essa aqui, só que o contrário de todas as saídas. Então, a saída ela vai ser o inverso. Lembra que lá na porta lógica nossa... Desculpa, pessoal. Nossa porta lógica AND, a saída era o quê? 0, 0, né? Porque aqui é um e o outro, 0. E aqui era 1. A nossa porta NAND, ou a não é, ela é exatamente o contrário da nossa porta lógica AND. A expressão booleana dela é o quê? A lógica AND com o barrado, né, com o inverso da porta lógica NAND. Então, essa aqui é a representação a representação booleana da nossa porta NAND. Porta lógica NO ou não OU. Mesmo pensamento da porta lógica anterior. A gente vai ter a tabela verdade igual a da OU, mas os resultados inversos, porque a gente está aqui com o nosso inversora, né, nossa porta inversora na pontinha. Também pode ser aqui representado por uma porta lógica ou mais uma NOT. E a tabela verdade ela é exatamente igual à da porta lógica ou, né, a lógica de se observar um a um é a mesma, mas a gente altera a saída. Então, aqui, ó, 0 e 0, a saída vai ser 0. 0 ou 1, a porta lógica, a saída vai ser 1. 1 ou 0, 1. 1 ou 1, 1. Então, aqui esse vermelho é da porta lógica OU. E a porta lógica NO, ela é exatamente o inverso. E a representação booleana dessa equação é a nossa porta lógica OU com o barrado do inverso em cima. E agora a gente vai para nossas portas lógicas aí um pouco mais
mais emperequitada, vamos colocar aqui essa palavra, mas ela é um pouco mais. Como que me fugiu a palavra aqui, desculpa, pessoal, mas ela é um pouco mais complexa, né, do que as nossas portas lógicas básicas. Então, ela é uma porta lógica igual a AND, mas com a saída inversa. Então, essa função faz parte de circuitos, de tipos de circuitos especiais que aparecem sempre nos sistemas digitais. Então, é um circuito combinacional que, por meio da combinação de duas portas AND e uma porta OR e duas portas inversoras, fornece para a saída um sinal 1 sempre que as entradas forem diferentes em um sinal 0. E sempre que as entradas... Opa! Vamos voltar aqui, né? Que essa porta ela nos fornece, tá? Vou voltar aqui um pouquinho, explicar um pouquinho mais devagar para vocês entenderem. Então, para a saída, para que a saída seja um sinal verdadeiro, as entradas têm que ter sinais diferentes. E sempre que as entradas forem iguais, a gente vai ter um sinal de saída 0. Vamos mostrar aqui na tabela verdade para vocês entenderem melhor. Então, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem a nossa tabela verdade, né? Que é a entrada A, que eu acho que ficou faltando no slide. Opa! E a entrada B. E aqui é a nossa saída. Então, como que funciona a nossa porta XOR ou NOR exclusivo? Sempre que as saídas forem iguais, sempre que as entradas forem iguais, o nível lógico da nossa saída vai ser 0. E sempre que elas forem diferentes, o nível lógico vai ser 1. Então, essa é a particularidade da nossa porta XOR. E o símbolo dela é esse aqui, né? E o que ela é? Ela é uma junção de duas portas ANDs, uma porta OR e duas portas inversoras. A expressão booleana que representa a nossa porta XOR é essa aqui, né? Então, a saída é igual a um A barrado, nossa, né, vezes o B, nossa entrada B. Isso aqui é a nossa porta AND. Opa! Aqui também é a nossa porta AND. E aqui a nossa porta OR, tá? Eu acho que eu não peguei aqui essa porta lógica XOR expandida, né, com todas as entradas, não ela sendo simplificada assim. No livro de vocês a gente tem essa porta lógica expandida. É bem bacana olhar lá para entender, né, o porquê que a nossa tabela verdade sai assim. E sim, né, uma simplificação da nossa porta lógica aqui, XOR, é a seguinte: A mais, né, com o inverso aqui, B, tá? Quando vocês verem essa expressão aqui, vocês vão saber que nós estamos falando da nossa porta lógica XOR. E agora a XNOR, ou NO exclusivo. Então, é um circuito comumente chamado circuito coincidência. É um circuito também combinacional formado por portas lógicas ou AND e inversora, que produz na saída um sinal verdadeiro sempre que as entradas forem iguais e um sinal falso sempre que as entradas forem diferentes. Então, ela é o contrário da nossa porta XOR. Então, estamos aqui com a nossa saída, nossa tabela verdade dessa porta lógica. Então, entrada A, entrada B, saída S. Sempre que as entradas, desculpa, é muito entrada saída, a gente acaba confundindo aqui na fala, tá? Peço desculpa para vocês, peço desculpa também se eu tô indo rápido. Tentem ver esse vídeo mais de uma vez para entender, porque isso aqui é a base, né, de todas as nossas outras aulas. Então, sempre que as entradas forem iguais, as saídas serão nível lógico 1. Sempre que as entradas forem diferentes, a saída vai ter nível lógico 0. Então, ela é o contrário da nossa porta XOR, tá? Aqui está a nossa representação booleana da nossa expressão
inteira. E aqui, né, tá a nossa expressão simplificada. Aqui eu acho que, né, deu uma duplicidade aqui nos nossos caracteres, mas ela é representada dessa maneira. E a grafia dela nos circuitos é essa aqui. Mas assim, lembrem de estar entrando lá no livro de vocês para observar essa tabela, essas portas expandidas. Deixa eu até ver se eu consigo abrir aqui o livro e eu mostro para vocês ela expandida. Vou ver aqui a página certinha que está para eu passar para vocês. Mas é bastante interessante a gente estar vendo ela da maneira expandida. Deixa eu achar aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, ó. Ó, então essa é a nossa porta XOR, né? Então, duas portas AND com uma porta OR e as entradas inversoras. E a nossa XNOR é aqui, ó. Então, duas portas AND com uma porta OR, mas as inversoras, elas estão somente em uma porta AND, não uma em cada, tá? Então, esse aqui é o nosso circuito combinacional, ele inteiro, né? Ele pode ser representado assim, inteiramente. Quando a gente bate o olho, a gente tem que saber que a gente está trabalhando aqui com um XNOR, ou dessa maneira aqui, né? Ele pode estar representado aí num circuito desses dois modos. Vamos voltar lá para os nossos slides. Então, vamos lá para um exemplo. Então, vamos desenvolver a tabela verdade genérica para uma porta AND de 3 entradas. Então, né, 3 entradas, se a gente fizer 2 elevado a 3, a gente vai ter 8 possibilidades para essa porta lógica AND, né, para essa tabela verdade. Então, 8 casos que a gente tem que analisar linha a linha. Então, opa, não era para passar tudo de uma vez, vamos lá. Temos aqui os 8 casos possíveis. Quando a gente está trabalhando com tabela verdade, o que a gente pode fazer? Né? Esse aqui é uma setinha para ir bem mais rápido e dar certo. Então, a gente vai colocar os números binários aqui, né, de 0 até, acho que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 8. Então, se a gente olhar lá os números binários de 0, ele vai ser representado assim, 1 assim, 2 vai ser representado assim, 3, 4, 5, 6 e 7. Lembrando que aqui, como a gente está trabalhando com 3 entradas, a gente precisa de 3 bits, tá? Opa. E vamos lá, né? Nossa porta lógica é a AND. Então, 0, 0 e 0, a gente tem o nível lógico como 0. 0 e 0 e 1, a gente tem o nível lógico 0. Por quê? Porque, como a gente está falando de uma porta lógica AND, todos os níveis de entrada tem que estar em 1 para o nível de saída ser 1, tá? Mesma coisa para todos os outros casos, né? Então, sempre que a gente olhar aqui, ó, vocês podem observar, mesmo que a gente tenha 2 níveis lógicos de entrada aqui como 1, a saída não vai ser 1. Por quê? Porque sempre será A, E, B e C em nível lógico 1 para a saída estar em nível lógico 1. Então, a única linha da nossa tabela verdade que vai estar com o nível lógico de saída igual a 1 é a última linha, onde a gente está trabalhando com a saída A em nível lógico 1 e a saída B em nível lógico 1 e a saída C em nível lógico 1. Sei que é repetitivo, né, falar isso, ficar falando que é muito caso aqui para olhar, tô simplificando, mas quando vocês forem fazer o exercício, tem que olhar linha por linha, sei que é cansativo, mas é importante para vocês estarem aprendendo, tá? E como que é, né, a nossa expressão booleana dessa
porta AND, então A vezes B vezes C. E se a gente for montá-la no circuito, ela seria assim. Então, vamos desenvolver a tabela verdade genérica para uma porta OR de 4 entradas. Então, 2 elevado a 4, a gente vai ter 16 linhas nessa tabela verdade, 16 casos para estar analisando, e a gente vai precisar de um sistema com 4 bits. Então, aqui a nossa... Ixi, que cortou um pouquinho, mas nossa tabela verdade seria assim. E lembra que a nossa lógica OR é o quê? Que se ao menos uma das entradas estiverem com nível lógico 1, a saída vai ter nível lógico 1. Então, a nossa tabela verdade, todos esses casos aqui vai estar com nível lógico 1, porque ao menos uma das entradas está com nível lógico 1, tá? O único caso que a gente não vai ter com a nossa saída verdade em nível lógico 1 é a primeira, porque está tudo em 0. Do resto, sempre tem uma entrada aqui com nível lógico 1 nessa tabela verdade. E agora, né, a gente aprendeu a montar a tabela verdade, a gente aprendeu, né, um pouquinho sobre a expressão booleana. Mas se vocês tiverem uma expressão booleana e precisar montar o circuito lógico, como que a gente faz? Então, vamos lá. Aqui, o que a gente consegue observar, tá? Vendo aqui a expressão. Então, sempre que a gente for montar o circuito a partir de uma expressão, o nosso trabalho, ele é visual, tá? Então, a gente vê aqui que a gente tem uma porta inversora, a gente tem uma porta AND, né? Então aqui a gente tem a operação entre B e C, AND, e a gente tem duas portas OR, tá? E o que vai estar com o quê? A nossa porta lógica inversora, ela vai estar lá no D. Então a gente já coloca aqui que é a mais facinha, tá? Nossa porta inversora no D. A nossa porta lógica AND, ela vai estar entre B e C. Então vamos colocar aqui, ó, entre B e C, a gente tem uma porta lógica AND. E a nossa e as nossas portas lógicas, né, OR, ela vai estar entre o quê? Entre A e a expressão B vezes C. Então, aqui está a nossa porta lógica. OR. E entre D e a saída da B e C. Então, na realidade, aqui a gente pode fazer tudo com uma porta lógica só. Então, aqui, né, revisando o que eu falei no começo, não são duas portas lógicas AND, mas é uma porta lógica. Duas portas lógicas OR. É uma porta lógica OR com uma, duas, três entradas. Então, o circuito aí eu fiz bagunçadinho, mas ele certinho ficaria desse jeito. Então, pessoal, a nossa segunda aula é isso. Sei que foi um pouquinho corridinho, tá? Mas peço que vocês revejam o que vocês ficaram com dúvida, revejam aí com mais tempo. Então, assistam aí a aula com mais paciência, mais de uma vez, leiam o livro tá bem explicadinho, tá bem intuitivo para vocês entenderem essas portas lógicas. E qualquer dúvida, envie lá no Fale com o Mediador. Vou atender vocês, vou responder todas as dúvidas de vocês. E se precisarem, né, se vocês quiserem, me avisem lá no Fale com o Mediador que eu monto uma listinha de exercício, né, com as respostas, para você estar trabalhando essa montagem aí de expressão booleana a partir da visualização do circuito, a partir da visualização da tabela verdade, montar o circuito a partir da tabela verdade, a partir da visualização da expressão booleana, tá? Então, me dê lá um ok no Fale com o Mediador, que eu monto esse material aí para vocês. Então, até semana que vem, aguardo vocês aí no dia 10 de março para nossa terceira aula, onde a gente vai estar trabalhando esses circuitos combinacionais na prática. Então, eu vou trazer uma situação, né, uma situação básica de alarme com 2 entradas, uma mais complexa, com 3, com 4 entradas, para a gente estar analisando a situação, montando a tabela verdade daquela situação, montando a expressão booleana e montando o circuito lógico, tá? Aguardo vocês na próxima aula e tchau, tchau!